Bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos que têm estado comigo neste canal, aprendendo da palavra de Deus, nós estamos falando sobre edificar a mente com a verdade. Eu quero falar para vocês que eu e você somos guardados pelas verdades da palavra de Deus. Somos amados pelo Senhor, quando nós nos dedicamos a buscar em Deus, na palavra de Deus, essa verdade que traz para nós libertação de todas as mentiras que pode ter sido plantada nas nossas mentes por Satanás e que tem aprisionado as nossas vidas muitas vezes. Mas em Cristo Jesus, nós já somos libertos pela palavra da verdade. E a verdade que está em Jesus não é uma explicação teológica. Muito pelo contrário, é uma palavra poderosa. Ela traz para você e para mim o caráter de Cristo, porque Cristo diz assim para nós: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está em João, no capítulo 14, do verso 6. Ele fala para a gente assim que ele não é apenas uma porcentagem do caminho. Vamos dar uma porcentagem, 33%. Ele não diz que 33% ele é a verdade, que ele é 33% somente, não. Ele é 100% caminho, 100% verdade e 100% vida. Esta verdade é um caminho. Ela é o caminho de Deus que nós devemos seguir. E à medida que nós avançamos, amados, no conhecimento da verdade, nós conhecemos a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa verdade vai nos dar vida em abundância. Quando você recebe algo que você acredita ser de Deus, mas isso não modifica o seu modo de viver, essa não é a verdade que está em Jesus Cristo. Eu quero falar para vocês que toda verdade que vem de Deus traz transformação no nosso modo de viver, porque Jesus é a verdade e a vida. E conhecer esse modo de viver, amados, consiste em nós nos apropriarmos da vida que está em Jesus. Ele fala em João 1,17 assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E o próprio Jesus nos falou na sua palavra e nos fala: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. A verdade, ela tem um poder, amados, libertador. Quando alguém conhece a verdade, essa verdade o liberta. A mentira, ela nos escraviza, subjuga, mata. E a palavra de Deus diz assim para nós: pois, se o Filho os libertar, vocês de fato, verdadeiramente serão livres. Mas quem é que liberta? A verdade ou Cristo? Ah, meus queridos, ambos são os mesmos. Essa verdade é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Esta verdade é o Verbo de Deus que se fez carne e foi revelado pelo Espírito. Pensa assim, quando você entra num quarto e ele está escuro, nós procuramos rapidamente, né? Abrir as janelas, procurar o interruptor da luz, deixar que a luz penetre no quarto. E a escuridão se vai quando a luz entra. Do mesmo modo, quando a nossa mente que está obscurecida recebe um raio da vida de Jesus Cristo, aí começa a se dissipar todas as penumbras, toda negritude. Cristo, ele pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 17, verso 17. Jesus se refere a uma operação espiritual. A santificação que se realiza por meio da verdade em nós. Deus quer restaurar a sua igreja com base na verdade. Quem é a igreja? Eu e você somos parte da igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo,
ele mostra para nós, no livro de Timóteo, capítulo 3, o verso 14 e 15, ele fala assim: escrevo-lhes para que saibam como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Eu pergunto a você, o que é a igreja? Não é a igreja, amados, um povoado, uma comunidade, não. Paulo afirma que em meio a um mundo de trevas, a igreja é coluna e fundamento da verdade. Fora dela domina toda mentira, mas dentro da igreja mora a verdade de Deus. A igreja é coluna que remete à solidez, que tem estabilidade, firmeza, porque ela também é fundamento da verdade. E é importante nós sabermos que nem tudo que vem à nossa mente se origina de nós mesmos. No aspecto espiritual, o mundo vive uma mistura de luz e trevas, com muita escuridão. Deus deseja, amados, separar em nós a luz das trevas. Estudando a palavra de Deus, a gente vê que no universo há duas ondas transmissoras contínuas. Uma é a da mentira. A transmissão dessas ondas da mentira está no próprio inferno. E ela é operada por Satanás e seus espíritos, que são mentirosos. E essas mentiras de Satanás muitas vezes coloca individualmente, generalizando em alguns, mentiras coletivas que ele vai introduzindo na sociedade. E Deus quer destruí-las por meio da igreja, que somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele enfatiza esse propósito de Deus quando ele fala em Efésios capítulo 3, verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Amados, a igreja não só tem a responsabilidade de apropriar-se para si da verdade, como de limpar também o mundo, este universo da mentira e da obra destruidora de Satanás. Eu quero dizer a você que toda vez que você, ou eu, ou alguém ensinar algo para você, ou você estudar alguma coisa, ou na palavra de Deus, quando se refere à igreja, lembre-se que nós somos a igreja, unidos numa cabeça que é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu sozinha não posso ser a igreja, mas eu, você, o outro, mais o outro, nós formamos a igreja de Cristo. A igreja não é aquele templo lá feito por mãos de homens, 4 paredes, um salão, um prédio, aonde nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus. Não. Eu sou uma parte da igreja, você é uma parte da igreja. Então, quando eu falei para você que a responsabilidade é nossa de nos apropriarmos da verdade para limpar essa onda mentirosa e destruidora do maligno, eu digo para você assim, que a outra onda que está em permanente missão é a onda que é a emissão que é dada no mundo espiritual das duas forças, do bem e do mal. O bem é a emissão de Deus, através da poderosa frequência do Espírito Santo. A mensagem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a verdade. O mundo não a pode ouvir nem perceber, diz o texto da palavra de Deus, mas nós sim, porque Cristo prometeu isso a nós, aos seus discípulos e à sua igreja. Ele diz assim, para nós finalizarmos em João 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a
toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O apóstolo João afirmou sobre esse texto o seguinte: quanto a vocês, a mim e a você, a unção que receberam dele, de quem? Do Espírito Santo, de Deus o Pai e o Filho, permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Amém? Esta onda é transmitida pela palavra da verdade através do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E eu e você temos que estar sintonizados a esta onda. Devemos ter isso em mente, muito claro em nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos continuar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você seja, assim, agraciado por este ensino e que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre você, sua casa e sua família, e que as ondas do Espírito Santo possam transmitir ao seu coração graça, sabedoria, unção, poder, em nome de Jesus, amém? E que você, assim como eu, transmito para você, sendo boca de Deus, você vai transmitir a outros, sendo boca de Deus. E esta onda do Espírito Santo, através da palavra ministrada, vai alcançar a muitos, desfazendo todas as mentiras do maligno, em nome de Jesus. Amém?